Como está teu coração em relação ao que Deus tem para você hoje? Como está o teu coração? Você já fez essa pergunta para você hoje? Qual a expectativa que eu tenho acerca do que Deus tem que falar comigo hoje? Eu, pelo menos, quando vou para um lugar onde eu não vou pregar, que eu vou ouvir, eu vou para um lugar e falo: Senhor, eu preciso estar atento ao que você tem para dizer para mim. E não importa o pregador, importa o Espírito que habita no pregador. Se o Espírito está sobre o pregador, sobre aquele que vai ministrar, com certeza o Senhor vai comunicar o que é necessário. E sabe quando Deus comunica? É quando Ele encontra ouvidos atentos a ouvir e compreender o que Ele está querendo comunicar. Às vezes a gente vai para a reunião e fala: nossa, Deus não falou comigo. Na verdade Deus falou, é que você não parou para ouvir. Porque se nós vamos para um lugar de culto, é impossível que Ele não fale conosco. Durante todo momento, a partir do momento que nós começamos essa reunião, até o término dela, é um ambiente em que o Espírito está comunicando a vontade do Pai para nós. E se nós estivermos atentos ao que o Espírito está falando, nós seremos tocados por Ele, seremos transformados e mudados por Ele. Queridos, nós somos seres que estamos em constante transformação, estamos em constante trabalho do Senhor. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Todos os dias o Senhor está aperfeiçoando em nós o homem interior para gerar robustez, para que nós possamos alcançar a estatura daquilo que precisamos nos tornar para cumprir o seu chamamento para as nossas vidas. E quando nós nos reunimos nesse lugar, nós temos que estar atentos para o que o Pai está comunicando. Para quê? Para que a partir daquilo que Ele está comunicando, nós possamos ajustar a nossa vida à Sua palavra. Então nós não vamos para a igreja só para cumprir um ritual. Nós vamos para um local desse para se tornar uma igreja que realmente toca uma cidade a partir daquilo que carrega. Esse é o propósito. Esse é o propósito de nós estarmos reunidos aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está comunicando algumas coisas. E Ele vai continuar comunicando aquilo que precisamos ouvir. Mas para isso é necessário Ele encontrar em nós um desejo e a vontade de ouvir a Sua palavra. Se houver em nós o desejo e a vontade de ouvir a Sua palavra, com certeza nós vamos ouvi-lo falar a nosso respeito. Hoje é uma boa noite para você jogar toda a tua frustração na cruz. Hoje é uma boa noite para você liberar perdão sobre pessoas. Hoje é uma boa noite para você parar de culpar as pessoas e começar a olhar para dentro de você e ver em você o que você precisa mudar para se parecer um pouquinho mais com Cristo. Hoje é uma boa noite para nós entrarmos em um lugar de arrependimento e de conserto, para que Deus possa fazer a Sua vontade plena e soberana nas nossas vidas. Queridos, eu costumo dizer que todo dia é um dia que Deus nos dá de oportunidades para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Todo dia. E o ambiente que estamos aqui, ele é propício para isso. É propício para nós jogarmos as nossas coroas ao chão. É propício para nós derrubar todo o altar de orgulho que ainda existe em nós. É propício para que Ele governe sobre nós e libere sobre nós uma palavra que vai alinhar o nosso coração e a nossa mente. Enquanto você procurar culpados para as situações da tua vida, você não vai encontrar e não vai ouvir a voz do Senhor. Pare de procurar culpado. Libere perdão nessa noite. Libere o teu coração em relação a algumas pessoas. Talvez elas não mudem em relação a você, mas o fato de você mudar em relação a elas, tudo muda dentro de você. O perdão faz bem para quem libera. Senhor, eu perdoei fulano, mas ele não mudou comigo. Não, é você que vai mudar com ele, porque quem perdoa, esquece. Quem perdoa, libera, e quem perdoa, volta a amar e reestabelece a pessoa no lugar de honra que ela tinha antes. Isso é perdão. Se o perdão tem como sinalização a resposta daquele que foi perdoado, ele não é perdão. Porque ele está condicionado à minha vontade e não à vontade do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Esse Filho morreu por todos nós, morreu pelos nossos pecados. E a pergunta é: Ele morreu porque nós prometemos Ele que não pecaríamos mais, ou Ele morreu porque Ele veio para morrer, para nos resgatar novamente? Ele morreu por nós, independente da nossa resposta ao sacrifício dele. Amém. E por que nós queremos perdoar as pessoas baseado numa resposta positiva do perdão que você liberou?
Cara, nesses dias nós precisamos nos tornar mais parecidos com o Mestre. Nós precisamos urgentemente termos um coração igual ao de Jesus. Nós precisamos urgentemente mergulhar no rio de Deus e ser banhados pelo amor do Senhor. Sabe o que eu desejo para você nessa noite? Que você receba um batismo de amor da parte do Senhor. E que toda a mágoa e a amargura do teu coração sejam arrancados pelo amor que habita no sangue de Cristo. Obrigada, Jesus. Porque um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Um coração que está triste, ele deixa o corpo caído. A alegria do Senhor é a nossa força a partir do momento que nos entregamos para Ele. Pastor, mas eu fui lesado, pastor, eu fui perseguido, pastor, eu fui injustiçado. Descansa no Senhor, porque Ele é teu juiz e Ele julga a favor daqueles que compreendem isso. Senhor, mas eu quero que o Senhor julgue assim, querido. Ele é juiz, você não é o juiz. Ele julga da forma que Ele precisa julgar. O que você precisa fazer é liberar teu coração. Porque senão tudo que você recebe apodrece. Porque quando você está ruim por dentro, você pode receber uma boa comida, mas essa comida vai estragar, porque você não está um recipiente correto para receber a comida que vai ser dada. É por isso que o nosso coração precisa entender e precisa andar em um lugar de liberação de perdão. É dia de sermos uma igreja verdadeira e não uma igreja fictícia. Glória a Deus. É dia de vivermos verdadeiramente o Evangelho de Deus, em que nós liberamos independente de qualquer circunstância. Um dia uma pessoa perguntou para mim, pastor, eu perdoo, mas se a pessoa nunca falar mais comigo? Eu falei para essa pessoa, você perdoou de verdade dentro de você? Perdoei. Então a Bíblia diz que, se possível, você tenha paz com todos. Tenha paz com Ele, mas Ele não quer paz comigo, não tem problema. Importa que você tenha paz com Ele. Não é a resposta que o outro me dá, querido, mas é a resposta que eu dou àquilo que o Senhor disse que eu tenho que fazer. Aleluia. Julgue-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e de beber o cálice. Isso é, olhe para dentro de você e diga para você mesmo, convença você mesmo de que você está segundo e caminhando segundo a vontade do Senhor e querendo cada dia mais se parecer com Cristo. Aleluia. Pai, nós damos todo louvor, toda honra e glória ao Teu nome. Só Tu és digno de ser adorado neste lugar, Pai. Ninguém é maior que você, Jesus. Ninguém é maior que você nesse ambiente. Você governa sobre todas as coisas. Eu oro nesse momento e eu peço a Ti que haja, Senhor querido, um rasgar, Senhor, nessa noite dos céus, nesse lugar. Para que o Espírito de sabedoria e revelação desça sobre essa casa. E para que todos que ouvirem a Tua palavra entendam ela e se movam sobre ela. Eu ordeno que todo espírito de distração saia do nosso meio. Todo espírito que rouba a semente, todo espírito que rouba a atenção, todo espírito que traz preocupação, ociosidade, se retire agora. Eu não peço, eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Eu oro para que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da Tua verdade, ao conhecimento da Tua palavra. Eu oro para que nós venhamos nos sujeitar àquilo que Tu tem para nós, aquilo que a Tua palavra tem guardada para nós. Eu oro para que haja uma sujeição, Senhor, nossa, à Tua palavra, e que a Tua palavra nos transforme, nos mude, nos alinhe segundo o Teu propósito. Tu és Senhor sobre esta casa, Tu és Senhor sobre essa cidade, Tu és Senhor sobre as nossas vidas, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso Rei. Nós Te servimos, Pai, porque entendemos que somos Teus filhos. Nós Te servimos porque entendemos que não há lugar melhor do que estar na Tua presença. Nós estamos aqui porque compreendemos que não há um lugar melhor do que estarmos reunidos como casa, como corpo e como família, vivenciando e vivendo as Tuas verdades. Chora barasso remanaraste quere barabache rebiaramastore carando robiarache. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Comunica ao nosso espírito o que Tu tens para essa noite. Qual é a porção que Tu tens para nós, por favor? Libera sobre nós, Espírito Santo. Eu libero uma palavra sobre este lugar, Pai, em que o Teu Espírito vai começar a comunicar sobre pessoas. Eu libero uma palavra, Senhor, sobre os filhos desta casa, que eles profetizarão, que eles terão sonhos, que eles terão visões, Senhor. Levanta profetas no nosso meio, levanta mestres, apóstolos, pastores. Chora, baraço, remanarabache. Santo é Teu nome, Senhor.
outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão. Libere a tua adoração ao Senhor. Ore, fale com Ele. Fale com Ele. Nós estamos aqui para dar a Ele um serviço santo e agradável. Libere palavras de adoração. Profetize nesse momento. Libere palavras no reino do Espírito. Libere sentenças nesse momento no reino do Espírito, porque nós estamos reunidos como Assembleia Solene, aonde como filhos maduros temos autorização e autoridade para liberar sentenças no reino do Espírito. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós, Pai, graça. Derrama sobre nós, Pai, liberação, favor. Derrama sobre nós sabedoria. Derrama sobre nós clareza, Senhor. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Ah, porque o teu Espírito vai nos ensinar acerca de todas as coisas. O teu Espírito vai revelar, Senhor, as profundezas do teu coração, Senhor. O teu Espírito vai alinhar o nosso espírito ao teu propósito, vai alinhar a nossa mente à tua vontade, vai sujeitar a nossa mente a viver a vontade plena do teu Evangelho. Pra onde eu irei? Chora, barabassore, manarabaxê. Pra onde vou? Libera sobre nós, Pai, nessa noite, Senhor, um espírito de gratidão. Gratidão pelo teu Espírito em nós. Gratidão pela tua palavra. Gratidão porque fomos comprados por bom preço. Gratidão porque somos filhos, Senhor. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho
ter. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou, Diga! eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você. E eu sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Libere um som ao Senhor. Libere um grito ao Senhor. Libere uma adoração de dentro de você. Libere algo que saia das suas entranhas, que toque o coração de Deus essa noite. Perceba Ele diferente. Faça algo que você ainda não fez. Encontre em você um lugar de adoração que você ainda não acessou. Chorabarabachê. Rebiaramando roberecas te querebasoria. Rebarás, toremanaque, açore, rebarache. Se jogue no rio de Deus. Se jogue no rio da vida. Se jogue no rio. Se jogue no rio, porque nesse rio estão as fontes de vida. As fontes de vida estão nesse rio. Chora barabassoria manarache. Recatoromonocore baracheia. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Tu estás acima de todas as coisas. Você governa sobre céus e terra. Você determina o fim das coisas antes do início delas. Todo o controle e domínio estão nas tuas mãos. Você tem tudo sob controle. Tu estás sentado no alto e sublime trono, porque você já concluiu toda a tua obra. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Aleluia. 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 Aplauda aquele que vive. Aplauda o Cordeiro. Derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito.
que seja Aleluia. agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Sharabaramando robereche. Rebiara soroma narava stoketeke. Remiando recas te cará no robereba so. Recas tocoroma nara mastoria ramache. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Sente-se, querido. Aleluia. Aleluia. Chorabarando robiarash te queremanara massoria. Choca sarabachou. Aleluia. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Oh, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Queridos, sabe aquele calço que você colocou na porta? Porque você estava preocupado em voltar se não desse certo? Você calçou a porta para que ela não se fechasse atrás de você, porque você deu um passo para dentro e falou: vou tentar, se não der certo eu retorno. Deus manda falar para você que Ele está chutando o calço hoje. Acabou para você, irmão. Não tem mais volta. Ou você entra no rio de Deus, ou você fica brigando na margem. Ou você para de querer entender a Deus e entra no rio de Deus, ou você vai ficar só na margem olhando, porque você não pode voltar para trás. Não tem mais como você colocar calço na porta para que qualquer coisa você empurra ela e sai. Acabou, irmão. É um tempo de entrar para dentro. É um tempo de entrarmos o Senhor com intensidade. É um tempo de entrar no rio de Deus sem perguntar a profundidade, porque quanto mais fundo nele fomos, mais dele nós temos. Quanto mais nas profundezas do Senhor nós entramos, mais da vida dele temos em nós e menos de nós temos em nós. A melhor coisa é ter dele, não nossa. Porque o nosso compete com os outros, mas o dele serve os outros. O nosso precisa serviço, mas o dele se revela através da morte que habita em nós. Cara, quando nós entendemos essas coisas, nós vamos entender o que é a comunhão do corpo de Cristo. Nós vamos entender o que estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos aqui para participar da comunhão do corpo de Cristo. E comunhão nada mais é de pessoas que comungam a mesma ideia a partir daquele a qual propositou esse momento para nós. A comunhão dos santos está ligado ao Deus dos santos. A comunhão dos santos está ligado àquele que preparou a mesa para os santos. E só há comunhão quando o coração comunga da mesma ideia, do mesmo propósito, do mesmo desejo. É por isso que para alguns, nessa noite, esses alguns precisam parar de olhar para trás e procurar saídas alternativas e precisam focar naquilo que Deus disse. Ai, Senhor, será? Senhor, será? Senhor, será? Não será, já é, meu filho. Deus é, e ponto final. Pare de perguntar coisas que você tem a resposta. Não é mais tempo de você colocar o novelo para ficar molhado e depois para ficar seco. É tempo de você andar no que Ele já disse. Não é tempo de ficar fazendo prova com Deus. É tempo de se sujeitar ao Deus da prova. Ah, eu vou fazer prova com Deus para ver se é realmente isso. Se sujeita ao que Ele disse. A prova não é para Ele provar para você, é para você acreditar que Ele disse. Então é porque eu sou um Tomé e não creio naquilo que Ele falou. Não é tempo de tirar a prova com Deus, é tempo de passar a prova com Deus. Aleluia. É tempo de ser aprovado. Chega de sermos reprovados nas mesmas coisas.
Precisamos ser aprovados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus precisa criar em nós um homem maduro, um homem santo, segundo a imagem do seu Filho. E para que Ele precisa isso? Ele precisa disso para que Ele se faça conhecido através da sua igreja, eu e você. E quando nós nos reunimos para uma noite como essa, para a comunhão do corpo, nós temos que entender que a comunhão do corpo, ela parte do cabeça do corpo. Não existe uma comunhão que não venha a partir daquele que é o cabeça, Cristo. E quando nós entendemos o partir do pão, a partir dele, nós conseguimos jogar as nossas coroas ao chão, nós conseguimos abrir mão do nosso orgulho, da nossa vontade, da nossa arrogância, e nós vamos entender o que é viver e o que é servir o corpo de Cristo a partir de quem Cristo é. O que Deus tem feito nesses dias, nessa casa, em muitas casas, é destruído dentro de nós altares que nós construímos por meio de idealismos e verdades que não são do Senhor. Tem até aparência de coisa boa, mas não é do Senhor. Tem aparência de santidade, mas não é santidade. Tem aparência de algo que se assemelha àquilo que Deus fez, mas não tem a essência de Deus dentro. E Deus precisa destruir essas coisas para quê? Para que nós possamos ser construídos segundo a sua vontade. Queridos, nós precisamos entender que não é pelo que somos, é pelo que Ele é. Não é pelo que fazemos, é pelo que Ele já fez. Aí o que eu preciso fazer? Morto não faz nada, irmão. Morto espera ser ressuscitado por aquele que vai trazer vida dele de novo naquele que estava morto. Sabe por que a Bíblia diz que nós precisamos morrer? Você sabe? Porque Deus só pode soprar o Espírito em um ser que está morto. Assim como Ele fez no Gênesis, Ele soprou o Espírito dele, a imagem e semelhança dele, a identidade dele, o caráter dele no homem. Ele soprou por quê? Porque havia um corpo sem vida. Enquanto você escolher viver a tua vida, a vida de Deus não vive em você. É por isso que Ele fala que nós precisamos morrer para a nossa vida, para que a vida de Cristo viva em nós. E como ela vai viver? A partir do sopro do Espírito nas nossas vidas. E como eu descubro que eu estou vivo ainda? É quando eu luto pelas minhas coisas, não pelas coisas do reino de Deus. É quando eu pondero para fazer aquilo que Deus disse, quanto que eu deveria ponderar para não fazer aquilo que Deus disse. Quando que eu deveria ponderar para não viver fazendo as minhas vontades, mas fazer as vontades do Senhor. O que Deus precisa é de pessoas disponíveis a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Tem uma revelação muito profunda nesse versículo, irmão. A primeira coisa que o versículo dá para nós é uma opção: quem quiser vir após mim. Ele faz um convite, também dá uma opção para você. E depois de ele fazer o convite, a opção, ele dá a condição. Qual é a condição? A condição é negar-se a si mesmo. Porque se você não se negar a você mesmo, você não vai para a cruz. Porque quem ama a sua vida, não ama a vida de Cristo. E após o convite, ele diz: negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo está ligado a deixar de viver a vida que eu quero e viver a vida de Deus na minha vida. E parece que quando a gente fala isso soa uma coisa tão complexa. Ai, nossa, deixar de viver minha vida, e agora o que vai ser da minha vida? Você não tem vida fora de Cristo, irmão. Não se engane. A melhor vida está escondida nele. Ah, mas e os meus planos? Se estiver dentro dos planos dele, fica tranquilo. Vai ficar melhor do que já está. E se não tiver, ele vai acabar com a tua festinha. Ele vai falar para você: ei, eu tenho um plano para a tua vida e ele é perfeito. Sabe aquele plano perfeito que não tem erro, não tem sombra de dúvida, não tem nada que diga que ele não vai dar certo? É o plano de Deus para as nossas vidas. É por isso que ele diz: ser perfeito assim como eu sou. Por quê? Porque o plano dele é perfeito. Cara, quando nós entramos nesse lugar em Deus, meu irmão, vou dizer para você, é uma loucura. Você fica estranho para os outros, porque se torna-se um forasteiro nessa terra.
Pastor, como que eu percebo que alguém vem de outra cultura? Pela forma que ele se porta na cultura que ele está inserido. Se for um de nós lá para a China, será que eles vão perceber que nós somos brasileiros ou vão falar conosco em mandarim como se nós fôssemos chineses? Como que vai ser, irmão? Se vir um para cá, nós vamos recebê-lo como nós vamos conversar com ele como conversamos entre nós, ou nós vamos perceber que ele é estrangeiro, que ele vem de outra cultura? Qual vai ser a nossa reação? Sabe qual é a reação que o mundo precisa ter nesses dias? Olhar para nós e ver que nós somos totalmente diferentes dele. Olhar para nós e ver sobre nós um governo diferente. Sabe qual que é o papel da igreja? O chamamento central da igreja é ser a contracultura desse século. As pessoas precisam olhar para as minhas atitudes e perceber que elas não condizem com os deuses desse século. As pessoas precisam olhar para o meu casamento e perceber que ele não condiz com a cultura do casamento desse século. As pessoas precisam olhar para a forma com que eu educo os meus filhos e a minha casa e perceber que está fora do contexto desse século. Por quê? Porque o reino de Deus é a contracultura do reino desse mundo. Se você está inserido em um ambiente que você é igual a todo mundo, então você precisa morrer para ficar diferente. Pastor, eu sou diferente, mas como? Todo mundo acha que eu sou chato, então na verdade você é chato, você não é diferente. Porque o diferente no reino de Deus expressa o amor de Deus, e o amor de Deus ele é atrativo e ele não exclui. As pessoas podem até não gostar de você, mas a partir de elas sentirem o aroma do amor de Deus, elas vão ter desejo de saber o que você tem, elas vão querer descobrir o que você carrega. Aleluia! É isso que nós precisamos entender. O motivo de nos reunirmos uma vez no mês para estar nessa mesa é para entender o porquê que ele fez isso. Qual é o propósito disso? A Bíblia diz: em memória de mim. Em memória é você trazer à lembrança aquilo que ele fez. E por que eu preciso trazer à lembrança? Porque eu preciso fazer igual a ele. Abra comigo em 1 Coríntios. Aleluia. Adore ao Senhor, querido, não se distraia. 1 Coríntios 11, versículo 17. Um 17 diz assim: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quanto vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogiarei por essas atitudes. Sabe o que Paulo estava fazendo aqui? Em 1 Coríntios 11, 17 e 22, Paulo está se referindo a João 13, 4 e 8. Ele fala: eu venho ter convosco por meio dessa carta, mas não venho com motivo de honra, eu venho com motivo de preocupação. Sabe por quê? Porque vocês esqueceram que o propósito da ceia é em memória dele. E se é em memória dele, não tem como haver uma ceia no contexto que estava acontecendo nessa igreja. Não tem como haver uma comunhão nesse contexto. Paulo está relatando aqui, dizendo: vocês estão construindo altares para vocês. Vocês estão saciando o desejo e a vontade de vocês. Mas vocês não compreenderam o verdadeiro valor do que vocês estão fazendo. O propósito da ceia é que toda vez que nós nos reunimos como corpo de Cristo, é fazer em memória. E o
que é em memória? É relembrar aquilo que ele foi, aquilo que ele fez e a promessa que ele deixou. Eu não consigo ver um povo reunido aqui que esteja fazendo em memória do Senhor. Por quê? Porque cada um estava preocupado consigo mesmo. Cada um estava preocupado em saciar os seus desejos e as suas vontades. Uma igreja que se reúne num prédio não significa que ela é a igreja de Cristo. Porque o fato de ter um monte de gente reunida não quer dizer que Deus está presente. O que determina a presença de Deus no meio de um povo é o quanto esse povo se parece com o Deus que eles confessam ser o seu Deus. O fato de nos reunirmos aqui não quer dizer que somos igreja de Cristo. Mas o que determina que somos igreja de Cristo é se o que vivemos revela o Cristo que dizemos que servimos. Se o nosso modo de vida, se o nosso modo de caminhar revela aquele o qual nós falamos e pregamos e o qual nós meditamos. Se nós nos reunimos no ambiente de culto para pedir coisas, preocupados conosco, bebendo somente o nosso vinho, comendo somente a nossa comida, preocupados com aquilo que necessitamos e precisamos, nós não entendemos o corpo de Cristo. Porque o ambiente relacional em que nós somos inseridos pelo Senhor, o único propósito de Deus em nós é nos transformar segundo a sua imagem e semelhança. E quando nós somos transformados segundo a imagem e semelhança de Deus, nós não nos preocupamos conosco, nós nos preocupamos com aquilo que Ele precisa fazer a partir de nós na vida do outro. Nós paramos de construir para nós e nós começamos a desenvolver uma mentalidade de alguém que está disposto a servir e não a ser servido. Abra comigo lá em João 13. Aleluia. Versículo 4. Olha como Cristo começa a ceia. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, o seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpo, mas nem todos. A função de lavar os pés era do escravo e do servo da casa. Não era do rabi que ensinava a todos. E nesse dia, a primeira coisa que Jesus faz, Ele tira a sua túnica, Ele se veste como um servo, Ele enche uma bacia de água e pega uma toalha e começa a ensinar por meio da prática. E uma das últimas coisas que Ele deixou como ensino foi que aquele que quer ser o maior, que sirva também a todos. Queridos, na pirâmide de sucesso da vida nós lutamos para passar por cima, para chegar lá em cima, para olhar lá de cima para baixo e dizer: eu venci. Mas a escada de sucesso de Cristo, quanto mais para baixo você vai, mais vitorioso você está, porque mais você sustenta aqueles que vão crescer a partir daquilo que Deus plantou em você. Deus te coloca por base e não por cobertura sobre as pessoas para prendê-las e amarrá-las naquilo que você determina como verdade. E quando Jesus faz isso, Ele está dizendo para eles: vocês precisam aprender que o fato de vocês terem sido escolhidos no meio de 200 homens, vocês 12 foram escolhidos para estar nessa mesa, porque vocês precisam compreender que aqueles 200 homens, aqueles 5.000 homens que após a ressurreição, após eu ir embora daqui, vão conhecer o meu nome. Vocês precisam entender que vocês vão ter que servi-los com as suas vidas.
Jesus estava dizendo aqui que a igreja precisa compreender que o fato dela ser igreja não a promove no lugar de ser maior, mas o promove no lugar de refletir Cristo. Para quê? Para que Cristo seja gerado em todos, mediante o exemplo das nossas vidas. Hoje, se você vai servir alguém, a pessoa desconfia, ela tem medo de ser servida. E por que isso? Porque a cultura que se desenvolveu ao longo do tempo é de que eu preciso ser servido, mas eu não vou servir você. Hoje, quando você dá o lugar da fila para uma pessoa mais idosa que você, ou que você sentiu de dar o lugar para ela, hoje, quando você para o carro para que alguém entre na tua frente, aquela pessoa ela fica preocupada: será que eu entro? Será que eu não entro? Será que a hora que eu acelerar não vai empurrar o carro em cima de mim? Será que se eu passo na frente desse carro ele não vai me atropelar? O que deveria ser uma prática tornou-se algo assim assustador. Nossa! O ensinamento de Cristo foi que nós precisamos aprender a servir. E servir como? Se tornando menor. Eu sei mais, eu conheço mais, que bom. Então sirva aquele que não conhece. Aí eu sei mais, eu sou melhor, eu faço melhor isso. Então ensine aquele que ainda não aprendeu. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, está dizendo: vocês perderam a essência do que é estar reunidos em comunhão por meio de Cristo. Porque a comunhão da ceia é em memória dele. A memória, você traz a lembrança daquilo que ele é, daquilo que ele disse que faria e daquilo que nós temos que nos tornar segundo o seu ensinamento. E toda vez que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, nós temos que ter na nossa memória aquilo que está escrito. Agora eu pergunto a você: como que eu vou ter em memória aquilo que está escrito se eu não leio aquilo que está escrito? Como que eu posso memorizar e trazer à lembrança coisas das quais eu não tenho a informação? E por que eu não tenho informação? Porque eu não acessei o lugar em Deus de fome e sede da sua palavra. Porque por algum momento eu pensei que o fato de eu ter levantado a minha mão no momento que foi feito o apelo para entregar a vida para Cristo, isso já fez tudo na minha vida, querido. O fato de você ter levantado a sua mão, entregado a sua vida para Cristo, só é o primeiro passo da sua caminhada com Cristo. O que vai te fazer conhecer o coração de Deus é o quanto de paixão e desejo que você tem por Deus, pelo Deus da palavra. O que Paulo estava dizendo aqui, está dizendo: vocês parecem que não são instruídos. Parece que eu não envio carta a vocês. Parece que não existe alguém que tem falado a vocês o real motivo da ceia. E quando nós olhamos para essa leitura de Coríntios, nós vemos que há algo bem similar acontecendo nos nossos dias. A igreja se reúne para beber e comer o seu pão e o seu vinho. O que é isso? A igreja se reúne para viver a sua vontade, alcançar os seus objetivos, concluir aquilo que ela tem como importante para si, mas esquece que o principal de tudo, de estar reunido, é trazer à memória o simples fato de por que ele morreu e qual é o propósito dele para as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, é gerado no nosso meio uma mente coletiva acerca de quem Deus é. E não há divisão no nosso meio, há clareza de propósito. Porque todos pensam a partir de um propósito, qual? Em memória dele, por ele e para ele. E quando nós focamos nele, tudo que somos deixa de ser importante. Tudo que precisamos deixa de ser importante. Tudo que pensamos deixa de ser importante. Tudo que almejamos deixa de ser importante. Porque naquele momento ele é o mais importante do ambiente. O que Deus precisa nesses dias é encontrar no nosso coração a primazia, ser o primeiro. Encontrar em nós o desejo de tê-lo como o primeiro dentro dos nossos corações. O que nos torna indignos. Por que ele fala em Coríntios 11:27? Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. O indigno desse texto significa aquele que não possui a capacidade de respeitar os valores morais que em si foram depositados por Cristo. Deus depositou em você valores morais, depositou em você o caráter dele, colocou em você aquilo que é determinante para a tua caminhada,
Mas você rejeita esses valores para viver a tua vida. O que te torna indigno é você querer viver a tua vida para você mesmo e não viver a vida de Deus em você. Porque no momento que nós somos resgatados pelo Senhor, começa uma transição em nós e Deus começa a depositar em nós os seus valores. Esses valores trabalham o nosso caráter, porque eles vêm na nossa moral, funcionam a partir de um valor moral. E quando eu não estou andando segundo os valores de Cristo, eu estou participando da ceia do Senhor indignamente. Ah, eu pequei, eu sou indigno, querido. Quem aqui não pecou hoje? Levanta a sua mão. Só eu? Não, também pequei. Aquele que diz que não tem pecado, peca porque é mentiroso. Então, o que me torna indigno é rejeitar os valores que foram expressos por meio do Espírito dentro de mim. Abra Gálatas 5 comigo. Aleluia. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, contra essas virtudes, não há lei. O que são valores morais impressos dentro de nós são os frutos do Espírito. Alegria não está condicionada a um estado de felicidade. Felicidade está ligada a um estado de alma. Se eu chegar para você e dar R$100 para você gastar tudo em doce, você vai ficar feliz, não vai? Sim ou não? E se eu chegar e arrancar os teus R$100 para você não comer nada de doce, você vai ficar triste, não vai? E por quê? Porque eu disse que dei, mas depois eu tomei. Felicidade é um estado de alma, está ligado a necessidades. A felicidade, o estar feliz está ligado à circunstância. Mas o estar alegre está ligado a quem Deus é. Eu não preciso estar feliz para estar alegre, mas eu tenho que estar alegre para ser feliz. Pegou? A alegria do Senhor é a minha força. Por quê? Porque não é o ambiente que determina se eu estou alegre, mas é o Espírito que impôs, colocou dentro de mim, partiu dentro de mim, a alegria que vem do Senhor. Paulo, nos seus últimos dias da prisão, pregando o Evangelho, alguns chegavam: poxa, Paulo, tadinho de você, fez tanto pelo Evangelho, e está aí agora, vai acabar a tua vida aí preso. Um homem bom que nem você, fez tanta coisa, pregou o Evangelho, falou para reis, para príncipes. Como é que se sente, Paulo? Ele olhou assim: eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu cumpri minha carreira. E nisso tudo eu guardei a minha fé. E eu sei o que me espera. Então estou de boa. Quem tem a alegria do Senhor dentro de si, a circunstância não determina as suas decisões. Quem é alegre dentro de si pelo Espírito, ele não é alguém que precisa ser empolgado por coisas, ele é impulsionado pela vida do Espírito que está dentro dele, que gera alegria. É por isso que é de suma importância que nós venhamos entender que esses frutos fazem parte do caráter de Deus impresso em nós. É algo que nos torna indignos quando nós não temos eles dentro de nós. Pastor, eu não tenho todos, mas você precisa ter alguns. Eu não tenho nenhum, então você precisa se converter, porque você não se converteu a Cristo. Porque é impossível que quando eu me converto ao Senhor, eu não seja impregnado dos seus frutos. Conversão está ligado a deixar de viver a vida que eu vivia, para viver a vida que Ele quer que eu viva. Pastor, eu sou difícil, pastor, eu sou um cara impaciente. Deus vai gerar paciência em você, sabe por quê? Porque esse fruto já está dentro de você, você precisa deixar com que ele seja, com que ele governe a tua impaciência. Pastor, eu não consigo esperar. Você vai esperar bastante, até você aprender a esperar. E quando você aprender a esperar, você não vai precisar mais esperar, porque você vai saber que é no tempo certo. Quando Deus começa a gerar dentro de nós
os frutos do seu Espírito, imprimir em nós os seus valores morais, nós somos dignos de estar na sua presença. O que nos dignifica não são as nossas obras, mas é a obra que Ele já fez. Não é o nosso esforço, mas é aquilo que Ele fez. Não é o quanto estamos trabalhando, não, é o que Ele já trabalhou para que nós nos tornássemos o que somos hoje. Quantas vezes nós perguntamos o que me torna indigno, o que será? E a gente chega naquele momento em que o pastor fala: agora examine-se o homem a si mesmo. Você começa a examinar a tua lista de pecados. O que eu fiz hoje, Senhor? Até aquele que eu não lembro, vou pedir perdão, porque vai que eu já peço perdão pelo que eu vou cometer, porque eu ligo isso a pecado. Isso está ligado à iniquidade. A inobservância aos princípios de Deus é iniquidade. E quem é iníquo? Aquele que conhece a lei do Senhor e não vive ela. Se eu sei que os princípios de Deus, o que faz parte dos valores morais de Deus, é ter os frutos do Espírito, então o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar com afinco esses frutos dentro de mim. Eu preciso desenvolvê-los. Se eu chegar aqui para você e falar: cara, eu comi uma maçã hoje maravilhosa, eu nunca comi uma maçã tão gostosa como essa, e eu falar para você: você consegue sentir o gosto da maçã que eu comi? O que você vai me responder? Não, mas eu tenho vontade de comer ela. Não adianta nós falar de um fruto bom que nós não provamos, irmãos. Ao provar e ver de que o Senhor é bom. Eu preciso provar do Senhor, eu preciso comer dele. Por quê? Porque quando eu como dele, eu gero desejo nos outros de comer da mesma coisa. E eu só posso dar aos outros aquilo que eu tenho. A palavra diz: quem tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que beber dessa água jamais terá sede novamente. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que a indignidade de estar participando não está ligada ao que temos, ou que somos, mas está ligada ao quanto estamos guardando os valores e os princípios do reino que foram plantados em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus habita em você, entenda isso, esses valores vão junto com Ele dentro de você. Você precisa desenvolvê-los na sua caminhada com Cristo. Você precisa focar nessas coisas. Você precisa encontrar quais são os lugares de debilidade na tua vida dentro desse princípio, que você precisa permitir que o Espírito trabalhe com mais afinco. Quando a Bíblia diz: esquadrinhe o homem a si mesmo, examine-se a si mesmo, Ele está falando: procure em você, perscrute o teu coração, veja se a alegria, o amor, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio estão sendo coisas que dominam e determinam a tua movimentação. Porque, irmãos, se a gente começar a julgar nós mesmos e procurar pecado, vai ter um monte. Nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo não nos deixa pecar. Pare de lutar contra o pecado, desenvolva Cristo em você, e o pecado não vai ter vida em você. Ai, Senhor, o que eu vou fazer para não pecar? Se joga no rio, irmão, porque esse rio nos lava e nos purifica de todo o pecado. E quando você se joga nesse rio, ele começa a mudar a tua movimentação. Você não está preocupado em quantos pecados você vai fazer. Sabe por quê? Você está num rio que não habita o pecado. Esse rio te leva para a vontade perfeita do Senhor. E Ele te guarda em Cristo. Por quê? Porque Ele te faz mergulhar dentro dos princípios da sua palavra. Nós não podemos viver uma vida fugindo do pecado. Nós temos que viver uma vida apaixonados e correndo para alcançar o propósito eterno de Cristo. Porque no momento que recebemos Ele, nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos da lei do domínio do pecado. A vida cristã não pode ser presa a lutar contra: eu não quero pecar hoje. A vida cristã, ela precisa ser definida em o quanto de Deus eu estou disposto a alcançar no dia de hoje. Se eu mudo a perspectiva daquilo que eu vejo, tudo à minha volta muda. A minha luta não é contra o pecado, a minha luta é contra mim mesmo, para que eu morra, para que Cristo seja revelado em mim.
Porque no momento que Cristo é revelado em mim, o pecado é vencido dentro de mim. A nossa forma de ver Cristo precisa ser mudada. Nós precisamos definir o Cristo que habita em nós de uma forma diferente. Nós vamos ver a Cristo a partir das nossas atitudes. É muito fácil eu olhar para o Val e começar a julgar as atitudes dele, se parecem com Cristo, não. Mas a Bíblia diz: examine-se um homem a si mesmo. A partir do que eu vejo Cristo? A partir de quem eu sou, a partir do que eu estou me tornando e a partir do que Deus está fazendo dentro de mim. Eu não posso olhar para mim, olhar para o irmão e comparar o irmão comigo. Eu tenho que olhar para mim e comparar a mim com o Espírito Santo, com aquilo que Ele está fazendo dentro de mim. Porque cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Ah, mas o irmão está fazendo. Ore por ele. Não faça fofoca gospel. Ore por ele. Irmãos, eu vou falar para esse grupo aqui do WhatsApp de 300 pessoas, mas eu não quero expor o irmão, mas o irmão falando de tal fez isso. Eu quero só que vocês orem por ele. Você sabe que o meu coração não é expor de maneira alguma, misericórdia. Coitado do irmão, quero guardar o irmão. Aí um irmão do grupo de 300 manda um de 500 e assim vai, irmão. O pecado do irmão já tem 2.000 conhecendo, nem o irmão sabe que está tão pecador assim. Guardar o irmão é orar por ele no secreto. Não é expor o seu pecado, mas é olhar para ele da mesma forma que você queria ser olhado quando você pecou. Porque é esse o amor de Cristo revelado em nós. É guardar o nosso irmão, admoestá-lo para que não peque, mas orar e guardar o seu coração em amor. Para que ele alcance sabedoria em Cristo, robustez no homem interior, para não viver pecando. Nós temos que deixar de ser meninos que ficam lutando contra desejos da carne. Porque aqueles que morreram com Cristo, os desejos da carne não dominam mais as suas vidas. Se está escrito na Bíblia é verdade. Então eu preciso acessar essas verdades e vivê-las em mim. A minha luta tem que ser em me tornar a semelhança do Filho. Essa precisa ser a minha luta. Eu preciso discernir o corpo. Eu preciso compreender o corpo. Eu preciso olhar para o corpo e ter entendimento do porquê eu faço parte daquilo. Lucas 22, 18 e 20 diz assim: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória. O que? É trazer à lembrança o que ele disse. E a partir do que ele disse, eu vou me mover dentro da sua palavra. Semelhantemente, depois desse ar, tomou o cálice, dizendo: este cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E memória significa seguir seus passos e se manter no seu exemplo de vida e atitudes até que ele volte. Quando nós nos reunimos para discernir o corpo, nós precisamos lembrar o real motivo do que nós estamos fazendo aqui. O porquê estamos aqui. Deveria ser uma pergunta fácil de responder, mas às vezes parece uma pergunta de vestibular. E qual que é o propósito para a minha vida? O propósito para a tua vida, irmão, primeira coisa, eu vou revelar para você hoje, é que você morra para a tua vida. Esse é o primeiro. Não quero o segundo antes de fazer o primeiro. Deus falou para mim que eu vou ser isso. Vai, com certeza. Mas só depois de morto, irmão. Porque vivo, isso faz mal para você. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo, saber o porquê estamos reunidos, entender o porquê que Ele nos chamou, desenvolver a partir da sua palavra o chamamento dele em nós. Temos uma mente coletiva a partir de um Deus que é coletivo. Deus formou um corpo de pessoas diferentes e bem diferentes. Mas esse corpo tem um cabeça.
E é essa cabeça que determina toda a movimentação do corpo. Para que esse corpo compreenda isso, esse corpo não pode querer ser cabeça, ele precisa ser corpo. A cabeça do corpo é Cristo, e o corpo precisa se sujeitar ao cabeça. E se o cabeça diz que nós temos que viver em unidade de espírito, nós temos que viver em unidade de espírito. Nós podemos divergir em pensamentos nossos, mas nós não podemos divergir naquilo que é princípio da palavra de Deus. Nós não podemos divergir naquilo que diz: ame o seu próximo. Nós não podemos divergir naquilo que diz: sirva a todos. Nós não podemos divergir naquilo que a palavra diz, que aquele que quer ser maior, que sirva a todos primeiro. A partir do que está escrito, não pode haver divergência no nosso meio, porque se o cabeça é Cristo, nós somos sujeitos a Cristo, e a nossa movimentação tem que estar alinhada com o desejo de Cristo. É por isso que é de suma importância que essas coisas do Espírito, esses princípios do Espírito sejam desenvolvidos em nós. Porque a única coisa que me faz abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, é um amor acima de tudo dentro de mim. É um amor disposto a abrir mão do narcisismo. Sabe o que é ser uma pessoa narcisista? Sim ou não? Quem sabe? Levanta a mão aí. Levanta a mão, então fala para mim o que é. O que é, irmão? Amante de si mesmo. Sabe por que nós precisamos ser transformados pelo Senhor? Porque todos sem o Senhor somos amantes de nós mesmos. Todos sem a graça do Senhor carregamos aquele ditado: farinha pouco, meu pirão primeiro. Que chore a tua mãe, mas a minha não. Mas quando nós somos transformados pelo Senhor, a nossa didática, a nossa forma de movimentação, ela muda. E por que ela muda? Porque nós somos constrangidos pelo amor de Deus, e nós deixamos viver a nossa vida para nós mesmos e passamos a viver a vida de Deus em nós. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder vai ganhar. Na matemática de Deus, quanto mais você morre, mais vivo você fica. Pegou? A vivificação do Espírito está baseado na tua morte. Ele vai vivificando você a partir do quanto você morre para você mesmo. E é justamente isso que nós precisamos entender. O fato de nos reunirmos aqui nessa noite para estarmos à mesa com o Senhor, não existe outro propósito a não ser a sua memória. Sabe quando a gente se reúne para falar de um ente querido que partiu? O que nós falamos? Falamos acerca do que ele fez, acerca do que ele foi e acerca do que ele disse que gostaria de fazer. É ou não é assim? Quando nos reunimos na mesa do Senhor, nós precisamos trazer à memória aquilo que Ele disse que nós somos. Sabe o que Ele disse que nós somos? Sacerdócio santo, povo escolhido, eleito desde antes da fundação do mundo. E o que é um sacerdócio santo? São pessoas que foram separadas para o serviço dEle. Eleitos por quê? Porque Ele escolheu a nós para fazer aquilo que Ele precisa que seja feito por meio da sua igreja. Ele precisa que nós entendamos o motivo de sermos igreja nesses dias. O motivo de estarmos sendo tratados e trabalhados por Ele. Por quê? Porque nós precisamos refletir Cristo. Por muitos anos as pessoas começaram a ler o livro de Atos e desenvolver estratégias. Não que sejam ruins, eu não estou falando contra isso. Mas desenvolver estratégia de querer aumentar o número de membresia da sua igreja local. Sendo que o fator principal do livro de Atos é o que as pessoas eram transformadas por meio daquilo que elas se entregavam. A chave central do livro de Atos é que as pessoas que iam e se entravam na família dos santos era porque eles eram constrangidos pela forma de vivência daquele povo. E as pessoas não chegavam e falavam: ô Ivan, vamos lá na minha igreja, cara, lá é melhor.
A gente vai dar para você um chocolate quando você chegar, tá? Depois a gente vai tratar bem, a gente vai ser querido. Nós vamos cuidar bem de você, vamos lá para a minha igreja. A igreja de Atos não fazia isso porque era o Espírito que acrescentava os santos que haviam de ser salvos. E por que o Espírito fazia isso? Porque a igreja refletia o Espírito que habitava dentro dela. O livro de Atos nos ensina a nos tornar parecido com Cristo e não nos dá táticas para nós enchermos um salão. Ele nos ensina um princípio básico de morte para que haja vida dentro de nós. É por isso que muitas estratégias estão fadadas ao fracasso. É por isso que nós encontramos pelo caminho pessoas que fizeram dessas estratégias o seu Senhor e hoje estão mortas, estão desfalecidas no caminho, frustradas. Queridos, Deus não é um Deus que está contando números. Deus é um Deus que está resgatando filhos. A alegria de Deus é quando uma alma se salva, quando um filho volta para casa. A alegria de Deus é quando nós entendemos o que a Escritura está dizendo. E a alegria de Deus é quando as pessoas olham para nós e são constrangidas pela nossa forma de viver. A igreja de Atos, ela constrangia pela forma que ela vivia o Evangelho, pela forma que ela demonstrava Cristo. Eu não imagino que naquele tempo existia alguma promoção em se tornar parte da igreja dos do caminho. Sabe por quê? Porque eles eram perseguidos, eles perdiam tudo, as suas casas eram arrombadas e assaltadas, eles eram escorraçados em praça pública, eles eram dados para ser comidos por animais como espetáculo para o povo romano. Pais vinham filhas serem estupradas por soldados e mulheres sendo estupradas por soldados só porque eles decidiram viver uma vida para o Senhor. E eu pergunto para você, existe promoção em fazer parte de um povo desse? Será que eles iam vivenciar a igreja porque eles eram promovidos, eles eram, de alguma forma, alcançavam alguma coisa para si? Não, é porque eles entenderam a morte para que Cristo vivesse a partir deles. É porque eles entenderam que precisavam morrer para as suas vontades, seus desejos, porque havia algo muito maior para as suas vidas. Sabe quando nós vamos entender o Evangelho? É quando nós saímos dessa mentalidade terrena e começar a enxergar a eternidade. Pare de ligar as coisas ao tempo, comece a ligar ao propósito eterno de Deus. Porque se você liga a tua vida ao propósito eterno de Deus, você não vai mais viver ansioso por coisa alguma. Eu preciso conquistar, eu preciso alcançar, eu preciso ter, eu preciso possuir. Porque já pensou, e se eu morrer? Você vai morrer e não vai conseguir. Você vai morrer tentando uma coisa que Deus não falou para você ter. Mas quando eu me preocupo em conhecer o Deus da eternidade, esse Deus traz a sua eternidade para dentro de mim. E tudo o que eu preciso para viver os dias da minha vida, Ele vai colocar sobre mim. E eu vou ter dias felizes. Querido, viver em abundância de vida não é ter tudo que o mundo diz que é prosperidade. Viver em abundância de vida é ter tudo aquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Quando Zaqueu é constrangido pelo Senhor, ele chega para o Senhor e fala bem assim: eu vou devolver tudo que eu roubei, e para aqueles que eu lesei eu vou dar 4 vezes mais. Você vê em algum momento Jesus constrangendo e pedindo isso para ele? Não, para me seguir é o seguinte, você sabe que comigo aqui o papo é curto. Para me seguir você vai ter que fazer isso, 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 isso. Foi isso que Jesus fez. E eu só vou dormir na tua casa depois disso. É isso que está escrito? Jesus olha para aquele homem, prefeito, líder de uma localidade, que roubava o pessoal, passava a mão no cofre, e diz para ele: hoje me convém dormir na tua casa. E sabe por que Jesus disse isso para ele? Porque Jesus já tinha lido no seu coração a disposição dele ser transformado. E por que ele foi transformado? Porque ele se rendeu à presença daquele que é pura santidade. O que nos transforma não é o que falamos, mas é o quanto estamos dispostos a nos render à santidade do Senhor. E quando ele se rende à santidade do Senhor, ele vai para aquele lugar e fala: vou fazer isso, 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 isso. E Jesus está ali comendo e ouvindo. Faz o que tem que fazer, Zaqueu, você já entendeu.
Quando nós entendemos, nós não precisamos ser cobrados, porque nós sabemos o que um filho tem que fazer para que o coração do pai se alegre. Não espere que alguém peça a você, faça antes. Zaqueu tornou-se uma pessoa pobre, coitada, arrebentada, porque teve que fazer tudo isso. Não, ele tornou-se alguém próspero, e a sua prosperidade fez toda a diferença. Por quê? Porque ele caminhou em lugar de equidade. Se Cristo não tiver primazia na nossa vida, se Cristo não alinhar todas as áreas da nossa vida, Cristo não governa sobre nós. Nós não podemos mais ser frequentadores de culto, nós precisamos nos tornar um culto constante ao Senhor. Nós precisamos ser incensos que queimam dia e noite perante o Senhor. Irmãos, não dá mais para viver de culto em culto. Não dá mais para viver de momento em momento. Não dá mais para viver de chu em chu. Nós temos que ser constantes no Senhor. Que chu, irmão, passa. Mas a constância nos mantém no lugar de conhecimento, de alegria no Senhor. É bom quando a gente vai para o culto, todo mundo se joga no chão, mistura arranho com baba. É lágrima, você passa a mão na cara e limpa. Você não está nem aí com o cabelo, com a maquiagem. É muito bom. Mas sabe o que é mais importante? É a resposta que você vai dar no outro dia pela manhã. Porque não adianta eu me jogar no chão, falar em língua estranha, ver anjos, se amanhã eu não tiver uma transformação de vida e o meu caráter não for mudado por isso. Eu preciso ser constante no Senhor, estar em constante desenvolvimento, entrega no Senhor. Isso é bom? Sim, é bom, mas não é o fim. O que vai fazer Cristo conhecido a partir da minha vida é o quanto de Cristo eu tenho. Não adianta eu chegar na praça e cantar deixa queimar. O pessoal vai passar lá, queimar, o que está pegando fogo? Porque só os crentes conhecem essa linguagem. Deixa queimar, irmão. Queimar o quê, cara? Chama os bombeiros que vai pegar fogo. É legal, a gente chapa. Mas isso vai fazer diferença na vida daquele que precisa conhecer Cristo? Não. O que vai fazer diferença na vida daquele que precisa conhecer Cristo é o quanto de Cristo você demonstra no teu dia a dia. É isso que vai fazer a diferença. O queimar está em você, porque quanto mais Deus queima você, mais Ele aparece através de você. Quando nos reunimos em comunhão, é para queimarmos aqui, cara. Aqui você pode chapar o coco, queimar, ficar doido, porque todo mundo aqui é doido. Mas amanhã você precisa refletir o Cristo que você diz que te serve. Amanhã, nas suas atitudes, nos teus negócios, na tua família, no teu trabalho, esse Cristo precisa ser conhecido. E sabe como que ele vai ser conhecido? Ele vai ser conhecido quando você aprender a perder e não querer ganhar em tudo. Ei, eu sei que você tem razão nessa situação. Abra a mão da razão para que Cristo seja conhecido. Não porque eu estou certo. Cara, Ele estava certo e sofreu pelos incertos. Nele continha toda a verdade e Ele morreu pela mentira do homem. Nós ficamos lutando e relutando por coisas nossas, em vez de nos entregar para que Cristo seja em nós tudo o que precisa ser. O que nos traz a memória, nos faz lembrar, é o quanto Ele se entregou na noite em que Ele serviu a ceia. A primeira coisa que Ele fez, Ele disse: ei, eu me torno servo de vocês, para que vocês aprendam que aquilo que está sendo depositado em vocês não é para tornar vocês acima dos outros, mas é para que vocês sirvam a todos, assim como eu estou servindo vocês. Eu acho engraçado Pedro. Pedro é uma graça, né? Não, você está louco? Tem tanto Pedro na igreja, irmão. Você vai abençoar? Não, pastor, está amarrado. Deus o livre, eu não preciso disso, aleluia. Deus sabe da minha vida. Aí você fala, então, se você não deixar eu te abençoar, você não tem parte comigo. Não, então me dá tudo, pode dar até que você não queria. Assim era Pedro. Não, tá louco? Imagina. Eu que vou lavar teu pé, Jesus. Você é meu Senhor, meu mestre. Tudo bem, então você não tem parte comigo. Não, então dá banho, lava tudo, lava a mão, o cabelo. Aí Jesus fala para ele: ô cidadão, você já tomou banho, você não precisa ser banhado de novo. Você já está limpo.
Só precisa entender que eu quero te servir. Nós precisamos entender antes e não depois. Nós precisamos praticar a vida de Deus em nós antes e não depois. Nós precisamos compreender para que Deus nos chamou como igreja. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para comungar, para tomar a ceia do Senhor. E o que vem à nossa memória? Nesse momento é um bom momento para nós sermos um pouco saudosistas e começar a lembrar acerca das coisas que Deus falou conosco e falou a nosso respeito. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo o que Deus falou, o que Deus falou, não o que você pensa que Deus falou, tudo o que Deus falou a teu respeito vai acontecer. Tudo. Ah, mas e se não acontecer? É porque você não permitiu que acontecesse. Porque você preferiu ficar vivo em vez de morrer, para que Ele vivesse através de você. Deus não mente. Toda palavra lançada da parte de Deus cumpre o seu propósito. Pastor, e se não cumprir em mim, fica tranquilo, vai cumprir no teu filho, porque é uma palavra que vai se cumprir. E se no meu filho não se cumprir, fica tranquilo, no teu neto vai se cumprir. E se não se cumprir, para de perguntar, a palavra diz que se cumpre. Então vai se cumprir. Mas eu falo uma coisa para vocês: eu prefiro que se cumpra em mim. E depois a partir de mim, porque se não se cumpre em mim, é porque eu fui desobediente à palavra que me foi dada. E a partir de mim vai alcançar os meus filhos, os filhos dos meus filhos. Por quê? Porque a partir de um homem obediente, todo a sua volta é transformado. Deus liberou palavras sobre a tua vida. Não fique perguntando quando será. Pergunte o que eu preciso fazer para me adequar à palavra que me foi dada. Senhor, o Senhor liberou uma palavra sobre mim. O que eu preciso fazer para me tornar apto à palavra que foi liberada sobre a minha vida? Essa tem que ser a nossa pergunta. Senhor, porque tu falasses que o Senhor faria isso, que o Senhor faria aquilo, e nada está acontecendo. Ei, acorda. Não está acontecendo porque você não se tornou, meu filho. Você precisa agora olhar para dentro de você e perguntar: o que eu preciso fazer para que essa palavra seja uma verdade dentro de mim? Esquadrinhe o homem e o seu coração. Examine esse homem a si mesmo, antes de comer do pão e antes de beber do cálice. Se coloque de pé. Aleluia.